Dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Conversa com Deus. Fique conversando com Deus. Seja você sempre a pessoa na qual mantém um diálogo simples, puro, honesto, singelo, reto com Deus. Por que que hoje eu estou gravando isso para com vocês, meus irmãos? Hoje pela manhã, o título está dizendo aí, ó. Ele é um dos justos, né? Por quê? Hoje eu tive um sonho. Geralmente, quando eu tenho uma visão, um sonho, é sempre nesse horário pela manhã que Deus me faz vivenciar algumas experiências, né? E nessa não sendo diferente, eu me via, né? Me via não, eu sendo eu aqui, vislumbrava coisas à minha volta, né? Ao meu derredor. E eu estava num lugar. Era um bairro, eu lembro que era um bairro, era um horário bem fim de tarde mesmo, não estava escuridão não. Era aquele horário de ou era crepúsculo, né? Ou era poente. Era uma coisa assim, entendeu? E eu estava fugindo, eu estava em fuga. Eu ia fugir porque haviam 3 espíritos deformados, estavam deformados mesmo, vindo atrás de mim. E aí, quando eu vou dar as costas para então correr, sair, né, deles, me distanciar deles, Deus fala assim comigo assim: não corre não, fica tranquilo. Olha dentro dos olhos deles. Não fala nada, só olha dentro dos olhos deles. E aí aquela calmaria em mim se estabeleceu, aquela paz me tomou, né, por completo. E aí eu parei. E aí quando eles vieram se aproximando, né, meio que naquela gana, eu olhei fundo nos olhos deles mesmo assim. Eu me vi olhando assim fundo nos olhos deles. E eu enxerguei assim o interior dos olhos deles e era um negrume, uns olhos negrumes, esbranquiçados, sabe? Aquele escuro com um branco rajado, uma coisa assim, rajado preto, branco. Aquela coisa mesclada, né? E aí, quando eu olhei fundo, ele arregalou o olho, eu vi ele, senti ele arregalando o olho mesmo assim pra mim. Aí ele pega e fala assim: para os outros dois: ele é um dos justos. E apontou para mim. E aí ele se ajoelhou. E aí me veio saindo aqui pela garganta aquela intenção e eu disse: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Pai. Meus irmãos, nessa hora, aí eu olho para trás, vem mais um grupo. Umas 4 pessoas, 5. Só que não eram na mesma estipe, né, do mesmo nível que esses 3 primeiros, não. E, e aí uma delas era mulher e ela carregava, não lembro o tecido como era, mas era parecido com aqueles plásticos, aquelas cortinas de plástico de banheiro. Pois é. Só que essa tinha uma cor é, azul céu, azul celeste, né? Um azul bem límpido, bem aquela coisa mais branda. E aí ela pegou essa cortina e falou assim para mim: eles te seguem por conta dos seus olhos. Cubra a sua cabeça. E aí ela cobriu a minha cabeça assim, de forma que eu só conseguia vislumbrar assim os pés de quem viesse, né? E aí, sabe aquela situação em que o rio vem e se depara com uma rocha e ele circunda a rocha e continua descendo a ladeira abaixo? Pois é, vinha uma falange, uma galera de espíritos. Eu vi por conta dos pés. E aí eu vi os pés se aproximando e se abriam assim e continuavam, passavam por mim, né? E aí chegou o ponto em que eu peguei
e despertei, né? Abri os olhos, estava eu lá deitado na minha cama, entendeu? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele é um dos justos, né? E eu fiquei pensando, falei, cara, mas o que significa ser justo, né? Tentei buscar aqui alguma informação a mais. Eu vi aqui uns livros apócrifos, confesso, não li ainda, não tive a oportunidade, mas vou buscar, procurar ter acesso mais tarde. É porque foi agora de manhã o sonho, então eu tinha que fazer esse vídeo agora, cara. Eu faço até uma parte 2 para a gente poder entrar mais detalhado dentro desse significado de ser um dos justos. Mas o que eu sei por alto, o que eu vi por alto em ser um dos justos, justos são aqueles que professam em nome de Deus, né? Os apóstolos são justos. Moisés, Abraão, todos esses, Noé, né? Noé é um dos justos. Então, todos esses receberam um algo de Deus para uma finalidade a ser cumprida aqui na Terra, entendeu? E eu fiquei assim maravilhado em ouvir esse outro, né? Porque por mais que ele deformado fosse, né, um espírito trevoso, né? Eu chamo trevoso, eu não gosto de falar outros nomes como por aí falam não, tá bom? Eu fiquei perplexo, né? Nesse conteúdo, nesse contexto de que até mesmo os espíritos que são das trevas, né? Eles reconhecem e se curvam para aquele que é justo, para aquele que é voltado para as coisas de Deus, para aquele que busca sempre a justiça acima de tudo e todas as coisas, tá? Então, no meu entender, eu também pude compreender que quando no lugar no qual eu estava, me encontrava, quando um espírito que é iníquo, né, que adora o pecado, que faz por prazer a maldade, o pecado, cai numa situação como a qual eu me encontrei, ele é feito como joguete para esses espíritos. Agora você imagina, irmão, você sendo feito joguete numa terra, eu não nem diria sem lei, porque uma terra sem lei é uma terra que não tem ordem, né? Mas veja que cumpriu-se uma lei ao ponto no qual, quando eles identificaram em mim um justo, nada me fizeram, nenhum mal me fizeram. Eu quero que vocês entendam isso, capitem isso. E quando sendo então um iníquo, um provocador, um pelo qual tem prazer em fazer o pecado e a maldade, este sim é feito joguete. Tortura, torturado, humilhado, violentado e por outras coisas mais que possam vocês utilizarem as suas imaginações e tentar fazer com que este iníquo necessariamente seja feito uso dele dessa forma. Tá bem, irmão? Amém? Então fiquem com Deus. Eu volto num vídeo 2 quando eu fizer a leitura de um livro dos justos que eu encontrei na internet e eu vou baixá-lo. Essa semana não, porque tem que pagar. Se eu não me engano, é R$ 52 que eu vi. Eu vou pesquisar para ver se encontra um pouco mais barato. E aí eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou buscar, né, ter acesso a esse livro. E eu volto com uma leitura melhor, mais bem preparada para a gente poder debater essa coisa de... Essa coisa não. Essa ideia de ser ou almejar ser um dos justos.
Amém? Fica com Deus, um forte abraço, excelente dia para vocês. Até mais.